Tudo bem? Há pouco vocês viram um vídeo que eu publiquei do Jockey Clube de Santa Maria. O Ari Barroso estava comigo. Então, nesse programa que eu faço especial de várias entrevistas do Turf em Alto Estilo Betson, e tenho feito isso em minhas viagens, o Ari Barroso foi meu escolhido para mais uma entrevista, porque ele tem uma história de turf para contar. Ari, quantos anos hoje? Vou para 78 no fim do ano. 78 era o recorde do Clean no freestyle, 1.300 metros. Era bom. Estreou o Clean, ganhou por 16 cortes, pagando 5 por 1 na época, numa noturna, numa segunda-feira, e meteu 78 cravados. Ari, quando tudo começou contigo no turf? Pois é, eu era bem jovem, devia ter 10 anos, por aí. Ou menos 10 anos, então são 68 anos de turf? É, por aí. Eu tô com 43, quer dizer, não, eu comecei indo ao jockey com 8 com meu pai, né? São 51. Mas comecei com o Vergara Marques com 16 para 17 anos, na difusora. Muito bem, aliás, foi um grande nome do turf, né, o Vergara. Eu me recordo, assim, eu marco o meu início no turf, porque eu me lembro do primeiro grande prêmio que teve aqui, que eu assisti, e que foi ganho pelo cavalo Trinquete, um cavalo de livramento Rodagásio Cunha, dessa natureza. E a partir dali fui ficando apaixonado. Chegou uma época, Marquinhos, até 65, acho. Tinha um ano. O Jânio Nasci em 64. O Jânio quase proibiu. O Jânio quase proibiu o menor de entrar no jockey, pois eu ia pelo Passo da Areia, hoje é na minha rua aqui, a radialista Oswaldo Nobre, vinha de bicicleta e ficava no lado de lá da raia. Sim. Que lá não tem público, não tinha ninguém, eu ficava ali escondido para assistir o visto nas carreiras. Eu, quando tinha 9 anos, nós fomos de carro de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, eu e meu irmão. E aí as corridas no Rio eram nas quintas-feiras, sábado, domingo e segunda. E nós fomos entrar no jockey quinta de noite e o segurança não pode entrar menor. Aí eu falei pro pai, dá uma volta, eu vou entrar no porta-malas. Aí eu dei a volta no porta-malas e ele mandou abrir o porta-malas. Aí eu tive que ir embora pro hotel com a minha mãe e meu pai ficou nas corridas. Né? Aliás, isso tinha naquela época, né? Essas saudades do turf, agora estavam falando Canoas, né, as inundações. A planície, né, que tinha ali. Mostraram a Matias Velho, daí que vão se lembrar daquelas corridas que o Vergara fazia lá em Canoas, que era uma atração, acho que era nas quintas, né? E Polo da Planície. É. Eu não peguei esse tempo de Polo da Planície. Né? Eu peguei já o Cristal, né? Moinhos de Vento, muitas histórias, né? Por exemplo, Beto Arioli do Arazereporã e outros estudavam no IPA e matavam a aula para ir no Moinhos de Vento, né? Coisas que a gente não pegou, né? E foram os tempos bons do turf, né? Hipódromo do Cristal, por exemplo, com 50 mil pessoas. Não, era uma outra época, né? Mas era uma loucura aquilo ali. Bem, aí você vem para o jockey com 10 anos e segue. E aí você vira um dos radialistas mais importantes esportivos da cidade de Santa Maria. Quando é que você começou no rádio mesmo? Pois é, eu não tenho a data certa, mas eu me recordo que eu comecei fazendo para a rádio as informações. Eu era um funcionário free. Só o que eu fazia, nem ia na rádio. Qual era a rádio na época? Em Membuí. Em Membuí. Em Membuí. Existe até hoje, né? Existe. AM ou virou FM? Virou tudo FM. Tudo FM, não tem mais AM, né? Tem a Santa Mariense, essa ficou no espaço aí, não migrou e, em consequência, perdeu o terreno. Mas eu só fazia as notícias do turf, era diariamente, e posterior começaram as narrações, até a Rádio Santa Mariense, essa foi a que começou. E eu comecei a me encostar no pessoal ali, daqui um pouco eles davam a chance de eu ler os cavalos que iam correr naquele par e coisa, foi indo. Bom, eu virei narrador depois. E infinitos anos, e é uma coisa interessante, Marquinhos, que em toda a minha carreira, que na imprensa,
onde eu fui tudo, até narrador de futebol a gente narrava, mas mais repórter, comentarista, enfim, o que o povo guarda, o que o pessoal guarda, não me esqueço, aquela tua narração lá, era sensacional, ali a gente ficou, acho que uns 20, 30 anos narrando. E uma coisa até curiosa, você também narra, e inclusive nos grandes prêmios, você vinha aqui, o grande prêmio eu pedia para te narrar para mim ali. Mas eu fico, assim, não entendendo que naquela época, mas a gente narrava sem microfone, se guiava pela blusa dos jockeys. Sim. E não era difícil de se enganar num páreo, mesmo que a chegada, o disco de chegada ficasse lá no fim da reta, né? Tu narrava ali uns 200, 250 metros do disco e assim mesmo tu não se enganava. Hoje em dia é uma coisa fantástica. Paraná, principalmente, está devendo uma mudança nesse sentido, porque aqueles caras, eu não conheço eles, de repente estejam idosos, curto de vista, né? Ainda que é outra coisa, eles narram pela TV, né? O Palmiro tá quase setentão, né? E voltou para o TUF. O Gerson é mais jovem, mas uma das coisas que é problema hoje é a posição da cabine do Paraná para transmitir, e as televisões que eles têm ao lado deles são televisões ruins, que não te dão uma noção muito grande. Eu narrei um páreo lá há 2 anos, narrei o páreo bem, inclusive, mas em relação para narrar corrida de cavalos, o melhor lugar era a cabine do Vergara Marques, porque a gente narrava de pé, com um tripé, né? E esse tripé a gente movimentava ele agilmente, né? O Rio de Janeiro, o binóculo do Hernani Pires, que ficou para o Tiagão hoje e para o Fernando Cury, trazia o cavalo para frente, mas eu tinha dúvidas de narrar no Rio de Janeiro, somente com aquele microfone, aquele binóculo, né? E em São Paulo, então, a cabine é péssima para o Casella. Péssima para o Casella, para o Nilson Genovese, para o Lancelotti, que narrava lá atrás, Nelson Bruno Silla, e assim por diante. E é uma profissão em extinção. Exatamente. Extinção. Os narradores estão aqui, eu estou com 59, tu está com 77, vai fazer 78, o Gerson está com 50 e alguma coisa, o Palmiro com 70, o Casella está com 80, né? Um absurdo o Casella. O Casella não tem uma diarreia, não tem nada o Casella. Citava isso aí. Né? Tem o Nilcinho que está afastado, né, das televisões. O dia que eu estive lá, ele citou até essa extinção de narradores. É uma coisa em falta. Talvez pela grana, né? Que seja pouco. Até porque também. Narrava por ideal, né? Eu trabalhei no Jockey Clube de São Paulo com corrida segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Jogava 6,5 milhões de dólares por semana em São Paulo. Hoje São Paulo joga 100 mil dólares numa carreira por semana. Bem, mas aí você começa como narrador em que rádio? Na própria Imembuí? Na Santa Mariense. Na Santa Mariense. Que foi com a Imembuí que daí... E na Santa Mariense tu fica quanto tempo? Ali ficou acho que 1 ano no máximo. E aí volta para Imembuí? Por aí voltei. Voltei, mas a narrar as corridas foi bem lá adiante. Bem lá adiante. Bem, hoje você está em qual rádio? Hoje eu estou na... Aposentou-se? Nenhuma. Nenhuma. 60 e tantos anos de trabalho, o pessoal se aposentou. Tem insistido para que eu volte, mas daí para não perder o treino, como você diz, eu faço uma live no sábado, meio-dia, que daí eu trato do turf, que é um esporte totalmente desprovido hoje de qualquer divulgação. Não fosse você com o Jornal do Turf, com os teus espaços aí, seria feio. O último grande prêmio que eu estive aqui, o César Schirmer era o prefeito. Quantos anos faz isso? Olha... 15? O atual prefeito vai completando seus 8 anos. Então, é 8 anos atrás. 8 anos. Jorge Possolon. Você entrevistou o César Schirmer e eu estava junto.
entrevistamos junto o prefeito disse, eu vou remanejar o Jockey Club para uma área perto da rodovia, assim, e eu falei, grave essa entrevista que nós vamos cobrar do César Chime no futuro. O que aconteceu? Logo em seguida o Jockey acabou, não voltou. Houve algum contato? Porque aqui tem um café Elegância no centro, que nós vamos ir amanhã para encontrar vários turfistas nesse café. O que eles falam de reativar o turf em Santamariense? Teríamos força para reativar? Tem gente que gosta ainda. Nós tínhamos o Aras Boca do Monte, nós tínhamos o Aras Imembuí, do Alberto Chons, que esses dias o Marco Oliveira escreveu no jornal sobre o Aras, Duqueville, Dejalo, Deluxe, Declive, Nice Independência e assim por diante. Né? As Nice tudo era do Aras Imembuí, uma farda vencedora no Cristal que eu acompanhei. Teríamos chance, o Patina do Boca do Monte, do turf voltar em Santa Maria, de termos corridas aqui se tivéssemos um hipódromo? Eu acho que a grande número daqueles xerifão realmente desistiram, não estão a fim de se incomodar mais. Mas tem pessoas jovens como o Dilvio Naisinger, um que vive insistindo, foi a juíza, foi na prefeitura tentando retomar aí. Agora eu acho que tu viste hoje lá o estado que está o Jockey Club. Então eu acho que ali eu sou de acordo que não tem a mínima condição. Tinha que conseguir, era um outro local. E eu tenho, Marcos, você queria gravar aquela entrevista, mas eu tenho um documento que o César Schirmer assinou se comprometendo. Tem até hoje esse documento a dar um local numa outra área para que fosse feito o negócio. Ele saiu, não cumpriu, e aí entrou o Pozobon, já vai para o fim do seu segundo mandato, e até esboçou uma pracinha lá, mas foi questão de 6 meses, aí acabou, e aí está lá tirado, como você viu, com invasões. A gente vê aquele pavilhão de tantas glórias, né? Atirado ali, caindo, sendo destruído. Então, é muito duro para quem lutou. Eu particularmente, em 1970, eu entrei para o Jockey a pedido do João Xavier, aí como funcionário, para substituir um colega que tinha um parceiro lá que estava de férias. E aí, quando terminou as férias do cara, ele ia voltar, o João Xavier, não, tu vai ficar aí, porque tu arrasou. E daí eu digo, não posso, como é que eu vou tirar o lugar do outro, né? Não, então vocês vão ficar os dois aí. E aí você foi. Tá. O Jockey Clube de Santa Maria, para vocês terem uma visão, num Grande Prêmio Cidade de Santa Maria, jogava R$100.000. Tranquilo. Corrida sábado, domingo, 5 pares no sábado, 6 pares no domingo. Vinham cavalos de Cachoeira, de Bagé, de Rio Grande, de Pelotas, de Porto Alegre. Veio o Albenzio Barroso aqui. Nós comemos um churrasco na tua casa. Eu, você, sua família e o Albenzio Barroso como convidado. E tantos outros na administração do Dr. Renato Barros. Dono do Encorpado. Isso. Veio muitas corridas. Veio Luiz a Susana Davis, que era a primeira joqueta, eu acho, do Rio Grande. Sim, ali. sim. Ela veio, desceu de helicóptero na bacia do Jockey ali, correu encorpado, inclusive ganhou a carreira. Foi uma festa fantástica, como tantas outras. Vejam os tempos de turf, né? Nós tínhamos o Grande Prêmio Cidade de Santa Maria, nós tínhamos o Grande Prêmio Cachoeira do Sul, nós tínhamos o Princesa, que temos ainda, o Cidade de Rio Grande, o Rainha da Fronteira em Bagé, nós tínhamos corridas em Uruguaiana, né? Nós tínhamos corridas em Livramento no Hipódromo Registro. Exato. Né? Ou seja... Tinha o Grande Prêmio Continental, que foi Continental tradicional de também. Turf, que tinha aqui, tinha em todos os hipódromos e tinha em Porto Alegre. É. Né? Ou seja, tempos que não voltam mais. Eram tão difíceis, mas consagraram-se. Veja só, Marquinhos. Leilões no Itaimbé, que era o hotel chique da cidade. É verdade, eu bati. Né? Veja só, Marquinhos, eu era o secretário, quando tinha Grande Prêmio, nós tínhamos uma Kombi, eu saía com aquela Kombi, eu ia em todos os prados para convencer os tratadores a vir, oferecer alguma coisa a mais, enfim.
E era um sucesso, mas tu vê as épocas como mudam. Pois é, eu me lembro que o Aras Paineiras tinha uma cocheira com o treinador José Severo, e quando levava os cavalos para Porto Alegre, enfileirava com vitórias, né? E outros proprietários aqui que iam a Porto Alegre. Na época, por exemplo, você comprava um cavalo em treinamento, num leilão, você trazia para sua cidade, você ganhava 2, 3 corridas, pagava o cavalo praticamente, ia para Porto Alegre, ganhava, e depois você ou revendia o cavalo ou levava para correr por conta própria, Rio, São Paulo e assim por diante. Isso tudo passou. Nesses 60 anos de turf, um cavalo que tu foi apaixonado? Pois é, são tantos, porque hoje a gente acompanha, a gente continua acompanhando as corridas de São Paulo, Porto Alegre, Rio, enfim. E então eu sinceramente eu fico na cabeça com esse cavalo que foi o primeiro que ganhou o Grande Prêmio aqui, se chamava Trinquete, era de Livramento. Ok. Corria uma barbaridade. Uma égua. O nome contrastava com tudo que ela corria, Enjeitada. Era do Carlos Oliveira. Carlos Oliveira. Um velocista. Olha, velocista, vou puxar um pouquinho para o nosso Aras, eu digo assim, o Cambaí, no Turf Gaúcho, né? La Passione. La Passione, que continua até hoje reproduzindo grandes craques aí. Foi uma égua que marcou. Um veterinário. Não, esse é fácil de responder, porque o Armando Valandro, não só veterinário, como presidente, lá, starter, ele fazia qualquer negócio no Jockey Club, era um esteio realmente que a gente perdeu. Então, como veterinário, ele que até uma certa oportunidade ficou bravo comigo que eu escrevia alguma coisa, que um cavalo que foi retirado, não sei o que, ele não gostou. Foi no jornal, no tempo do jornal Razão. Sim. E tu sabe o que é, Marquinhos? Essa é uma história que eu nunca vou me esquecer. Eu escrevi o artigo assim, contestando, né, a decisão do serviço veterinário. E eu entregava, eu trabalhava dentro do Jockey como office boy, mas antes, 6 horas, eu chegava ali para entregar o jornal aos assinantes. Tu sabe que tu quer tu ir descendo a Presidente Vargas, entregando o jornal, daqui a um pouco encostou aquele altão, saiu ele de dentro do alto. Como é que tu foi fazer isso? A gente passa por isso, eu já passei por essas coisas, inclusive fui agredido por causa de... E como passou? É verdade. Porque tu tem o mérito, as coisas erradas... a gente tem que colocar para fora. E é só tu, né? Se ninguém tivesse fala. Uma união de pessoas que contestassem. Essas desclassificações horrendas que acontecem, confirmações horrendas que acontecem, não tem critério nenhum e assim por diante. Aquela daquele cavalo de Porto Alegre, né, que ficou a recordista no Rio, lá, no último páreo, não era o nome do... Agora me foge o nome, foi a recorde que foi desclassificado. Camotim? Camotim. Isso é. Que foi um absurdo. Não, ele mal encostou no outro. Tinha que mandar para ele. Não existe, não existe. Agora, no último par, esses dias deu empate, eles tinham que desclassificar, porque o cavalo kickbox saiu para fora e deu empate, então o outro ganharia. Na peixada ali, eles confirmaram. Diferença eles confirmaram. Um jockey. Olha, Joca, eu vou puxar para o meu parente, né? Porque foi uma fábula, Albêncio Barroso. Tem o feiticeiro. Hoje tem o Ricardo aí, que está no mesmo nível, né? Mas eu ainda vou puxar para o parente. Um treinador. Treinadores, tem muitos, né? Aqui mesmo, Santa Maria, tinha treinadores fantásticos. Mas Porto Alegre, que hoje é o que a gente mais acompanha, eu vou apontar o Fernando, o Dego, que esse faz correr realmente. Me diz uma coisa, uma saudade tua no Turf? A saudade é de a gente ver o Turf cada vez caindo mais, não tendo aquele progresso que deveria ter, como tem em outros países.
é só problemas. O próprio Jockey Clube do Rio Grande do Sul hoje, não dá para falar que está nesse estado aí, né? Há muitas coisas que poderiam mudar. Agora falaram até em voltar as corridas nos domingos, né? Que é uma coisa que nunca tinha que ter saído, era lindo de ver o domingo, não só as corridas, mas o povo, enfim, se recreando. E muita coisa errada que a gente até nem quer falar, que a gente vê coisa errada no nosso Jockey Clube do Rio Grande do Sul que poderia melhorar. Esse barulho que estão ouvindo é que o Ari tem quantos cachorros? 4. 4. O guarda. Me diz uma coisa, e um sonho teu no Turf? Ainda que tu gostaria de ver? Pois é. A renovação, por exemplo? Que não tem? Pois é, o que tu via de crianças nos jockeys, hoje abandonar esse segmento aí é uma coisa muito séria, realmente. Não vejo, por exemplo, um sonho que a gente podia ter é voltar ao nosso Jockey Clube, mas eu, como ali, eu não acredito, deixo isso de fora, mas que haja pessoas como você, Marcos, que continuem lutando aí pelo Turf, porque um dia se encaminha de uma maneira melhor. Bem, o hobby é pescar. Pois é. Gosta de ir lá para Arascambaí e pescar uma semana? Dona Lígia é parceira? Pois é, aí está o segredo. É ela que tira o peixe e faz a boia depois? A gente vai para quase 50 anos juntos. Né? 48, né? 48. Então, um dos segredos talvez seja essa parceria, convivência que a gente tem até debaixo d'água, né? Então... Esta casa do Ari, eu dormi aqui algumas vezes, churrascos, jantares, um churrasco com o Albênio Barroso presente, e são 40 anos, acho que de amizade, né? E eu aproveitei essa minha estada em Santa Maria para rever amigos, matar a saudade. Amanhã nós vamos no café, Elegância, vamos ver o Barretinho, sei lá se o Cláudio Afonso Barão Tcheré vai estar, quem mais vai estar? Mano Chagas, né? Mano Chagas, daquele filho do Dobrão, né? Que ele tinha, que ganhou velocidade em Porto Alegre. Lembra? Um filho do Dobrão ganhou velocidade do Bento. Eu não sei que o cavalo pista de grama. O famoso dele é o Balístico. Exatamente. Né? E de tantas vitórias, né, importantes do Turf Santamariense na capital. Fica aqui meu abraço para ti, para a Lígia. Já avisei que nos 50 anos estaria aqui na festa, né? Dos 50 anos de casamento. Deus queira. Né? E saúde para ti. Aliás, Marcos, talvez tu não saiba, mas 2000 e quanto, Lígia? Nós resolvemos casar, faz uns 3, 4 anos. É mesmo? Enrolou todo esse tempo a dona Lígia? Que barbaridade! 45 anos enrolada para casar. Por livre e espontânea pressão. Então vamos lá. Vamos largar isso aí. Tá bom, Ari. Abraço para ti. Saúde. Que continue isso aí. O Ari deu um puxão de orelha aí, Gerson Borges Macedo, Palmiro Vacari, vamos melhorar um pouquinho, né? No bom sentido. Esses dias eu brinquei com o Vacari. Quando eu fui para Curitiba, eu falei assim, pô, eu fiz um pique 3 esses dias e botei o Sem Sombra no primeiro páreo. Tu queria que o Sem Sombra perdesse? Ele ganhou o páreo, Palmiro Vacari. Eu falei para ele brincando. Aí ele pediu, mostra aí de novo, para a imagem. Mas porque tu queria mudar o resultado do páreo? Eu falei para ele. Mas tudo bem, são gente boa. Né? A gente critica para melhorar, exatamente. Porque ele se coloque no lugar do apostador. Mas, Marquinhos, antes de encerrar, eu quero te agradecer a visita, que é sempre prazerosa, e dizer assim que o Marquinho é um parceiro em qualquer lugar. Eu fui no Rio, estava perdido lá, nunca tinha ido no Rio. Quem é que estava me assessorando, me arrumando credencial, me apresentando as joquetas principais, o pessoal ali? Marquinhos. Fui no Paraná também pela primeira vez. Quem é que estava lá? O Marquinhos, né? Credenciou e nós andávamos por aí. Em Porto Alegre, nem se fala, né? A gente, quando está em Porto Alegre, a primeira pessoa que a gente abraça sempre é o Marquinhos. E a minha mensagem é que
haja esperança, né, de que o nosso turf melhore. Estamos concluindo aqui o Turf em Alto Estilo Betson, especial entrevista com Ari Barroso. 6 décadas de turf, não preciso falar mais. Tchau, beijo no coração.